E aí, alunos, aqui é a professora Lana, aluna de português, e hoje eu vou explicar para vocês a Aprender Sempre de Língua Portuguesa de 2021, volume 3, do sexto ano do ensino fundamental, da sequência de atividades 2. Não vou ler os textos para que o vídeo não fique tão longo, eu apenas vou comentar realmente as questões, tá? Se esse vídeo te ajudar, se você gostar, deixa o like e então vamos lá. Aqui na aula 1, a gente tem, né, na questão 2, uma imagem que é a encenação da peça teatral da Bela e a Fera. Depois ele pergunta o seguinte, na questão 3, na letra A. Que elementos da imagem lembram uma peça teatral? Então, o que daqui dessa imagem mostra para mim que tem uma peça teatral rolando, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o palco. Nesse palco eu tenho o cenário, né? Então, aqui tem o relógio, tem a escada, né? Tem as portas, tudo isso é cenário. Aí eu tenho também os atores, né, que estão encenando, e a encenação em si, que é a representação ali do teatro que os atores estão fazendo. Na letra B, ele quer que descreva características do texto teatral. Então, assim, o que tem no texto teatral? A gente tem uma plateia, que são as pessoas que estão assistindo a peça. A gente tem o cenário, conforme eu comentei na imagem. A gente tem o figurino. O que é o figurino? São as roupas, né, que os atores estão usando, que são roupas assim específicas do que eles estão ensinando. A gente tem música, né, pode chamar também aí de sonora, enfim. A gente tem a iluminação, então às vezes até intercala um lugar um pouquinho mais iluminado do que o outro no palco, conforme o que eu quero destacar. A gente também tem o diálogo entre as personagens, né, a conversa entre elas. E a gente tem o palco, a encenação da história, os atores, então são coisas que a gente pode colocar aí que são típicas do teatro. Agora aqui na aula 2, a gente tem na questão 1 essa imagem, né, que é um teatro de fantoches. E depois ele pergunta o seguinte, qual é a diferença entre essa imagem e a imagem da aula 1? Então, assim, na imagem da aula 1, a gente tem uma cena de uma peça teatral com pessoas atuando em um palco. E nessa imagem, a gente tem uma história que é contada através de fantoches, que são esses bonequinhos que estão fazendo aí o lugar dos atores, né? E que são as pessoas que manipulam o bonequinho para o bonequinho falar, para o bonequinho se mover e etc. Né? Mas a pessoa manipula o boneco e coloca a voz dela nele. Na B, ele quer saber qual a finalidade do teatro de fantoche. Basicamente é entretenimento, né? Entreter o público com as histórias, com as mensagens, que às vezes também tem um fundo moralizante, né? Os ensinamentos, etc. Aqui ele quer que vocês criem uma pequena história, né? Dando nome aos personagens, né? Representados pelos bonecos. Então, assim, é uma atividade assim mais orientada realmente pelo professor, feita em grupos, que depende aí de uma adaptação se for feito online, né? Aqui ele pede para vocês pesquisarem, né, a origem do teatro de fantoches. E depois, vindo para as aulas 3 e 4, na questão 1, ele tem um trecho, né, de uma peça de Shakespeare, que é o Rei Lear, que eu não sei o que está fazendo aqui, porque não é tão adequado, né, para sexto ano, mas enfim, vamos continuar. E na questão 2, ele quer saber se nesse texto tem narrador, e pede para justificar a resposta. Então, o que acontece? No texto teatral, eu não tenho narrador. Por quê? O texto teatral, ele é feito para ser um instrumento para os atores encenarem. Então, quando o ator vai encenar, ele não tira as falas dele da cabeça dele. As falas dele têm que estar escritas em algum lugar. E aí, no caso, o lugar em que as falas dele são escritas é justamente no texto teatral. E se eu colocar um narrador no texto teatral, não fica dinâmico para o ator ler aquilo, saber como que ele vai encenar. E aí, então, justamente por isso, o texto teatral tem uma estrutura diferente. Então, ao invés de ter um narrador, ele é construído só através das falas do personagem. Então, um ator que vai fazer, por exemplo, o Lear, ele vai ver essa fala aqui, que é dele, e vai saber que é isso que ele tem que dizer. A Cordélia vai saber que é isso, e assim por diante. Então, não tem narrador no texto teatral, né? As falas dos personagens, elas são introduzidas de uma maneira direta. Então, sempre aparece o nome e a fala do personagem, o nome e a fala do personagem. Aí, o que acontece
o que acontece na peça teatral, nessa aqui não dá para mostrar tanto, mas em alguma outra vai dar para mostrar, é que tem o que a gente chama de indicações cênicas, que são trechinhos que não são fala do personagem e que não é o nome do personagem, que vão indicar o que o ator tem que fazer, né? Chama de indicações cênicas ou rubrica. Então, por exemplo, aqui, a Cordélia, não é o nome dela, e aqui a fala dela. Aqui a parte é uma indicação cênica. Então, assim, é uma indicação para a atriz que faz a Cordélia saber que isso aqui que ela vai falar, ela não vai falar para a plateia, ela vai falar, tipo, de cantinho, sabe? Não é, assim, uma coisa dirigida nem para a plateia, nem no caso ali pro ator com quem ela está encenando, enfim. Agora, aqui na letra B, ele quer saber para que são utilizadas essas partes que estão dentro dos parênteses, que são as rubricas de movimento, que eu acabei já comentando com vocês na letra A, quando eu explicava a letra A, elas são usadas justamente para dar indicações para o ator do que ele tem que fazer, né? Então, no caso aqui, né, a parte, que é uma rubrica, a gente sabe que o ator ele tem uma indicação de que ele tem que falar a parte, né? Tipo, ele não vai falar diretamente para quem ele está ensinando, né? Agora aqui nas aulas 5 e 6, na questão 2, ele vai perguntar a respeito de como você acha que os personagens participam da cena, né? Que é uma interpretação desse texto que a gente leu anteriormente. Então, o rei é um homem de idade avançada, não conseguiu perceber a diferença entre verdade e falsidade, e por conta disso ele sofreu algumas consequências. Agora aqui ele coloca um outro trecho de um texto, né? Só que aqui na realidade é um texto narrativo, não é um texto teatral. Então já percebam a diferença. Eu tenho o narrador, tá aqui, ó, narrador, nesse parágrafo. E aqui eu tenho o personagem falando, né? Narrador, personagem falando, aqui intercala com o narrador, depois o personagem falando, e assim por diante. Então a gente vê essa diferença, né? Aí na 4 ele pergunta justamente qual é a diferença do texto teatral com o trecho que a gente leu. Então, assim, no texto narrativo tem o narrador, e no texto teatral não tem. Então, no texto teatral, a história é contada através da fala dos personagens e também das rubricas que aparecem em maior ou menor grau, mas aparecem ali. Né? Nesse texto teatral que a gente leu, não tem rubrica no começo, mas tem alguns textos teatrais que vão ter uma rubrica longa aqui, né? Tipo, aqui no começo vai ter um parênteses longo com uma indicação cênica maior, por exemplo, dizendo que qual é o cenário, quem são os atores que entram e para onde eles se posicionam e etc., dando uma indicação um pouquinho mais detalhada do que o ator tem que fazer. Às vezes, por exemplo, entre parênteses, na hora da rubrica, ele aparece, vamos supor, pulando. Então, tipo, aí a atriz que faz a Cordélia, ela sabe que ela tem que fazer essa fala enquanto ela pula. Né? Então, daí viria aqui essa indicação cênica entre parênteses, dizendo que ela está pulando, ou então que ela está correndo, enfim, ou então que ela está gritando, né? Isso aí acaba acontecendo. E aí, por fim, aqui na aula 7, ele quer que vocês planejem, né, uma produção textual, né, de texto teatral. E na aula 8 vai ter o processo de entendimento, né, dessa escrita. Então, vocês têm que ler, têm que ver o que foi feito, avaliar, preencher a tabela, né? Depois ele sugere que vocês encenem. Então, aí é uma situação, assim, mais de produção, realmente, de vocês e que depende, de certa forma, da mediação ou talvez da adaptação do professor de vocês, de sala de aula, por conta da gente estar nesse período de ensino híbrido. Mas, enfim, com isso a gente termina essa aula. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Se ajudou, se você gostou, deixa o like, compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!